Pastor, que o Senhor Deus venha nos abençoar através de vocês dois, tá? E ninguém melhor do que o Senhor para apresentar a pastora. Oi. Não. Bom dia, igreja. Vocês estão felizes nessa manhã? Amém, né? Como é maravilhoso nós estarmos juntos aqui como igreja, né? A pastora orou aqui e declarou palavras proféticas sobre as nossas vidas, sobre a nossa família. E ela falou sobre ajuntamento em família, né? E nós somos a família do Senhor, representantes aqui nessa terra. Assim como ela falou para mim me apresentar, né? Eu sou Alessandra, esposa do Paulo César, e há 30, como é que é? Ele lembra mais que eu. Vai fazer 34 anos, em março vai fazer 34 anos. Nós temos aí 3 filhos, 2 noras, né? E tem um netinho a caminho aí. E nós estamos muito felizes, né, de estarmos aqui nessa manhã, compartilhando um pouquinho do povo de Deus, compartilhando a palavra do Senhor. E neste ano de 2026, né, o Espírito Santo possa guiar as nossas vidas, né? Assim como está aqui essa frase, né? Que o Espírito Santo vos guiará, mas que Ele possa nos guiar como igreja em tudo. Em tudo. Diga assim, em tudo. Que o Espírito Santo possa me guiar, né? Então, queridos, abra o seu coração, né, e receba aí um pouco da palavra do Senhor nessa manhã. Deus abençoe. Glória a Deus. Bom dia, igreja do Senhor Jesus. Bom dia, igreja do Senhor Jesus. Quem tomou café nessa manhã, dá um glória a Deus. Amém. Pode se sentar no seu lugar abençoado aí, irmão. Quero agradecer aí, pastor Daniel, pastora Marli, pelo convite de estar aqui, compartilhando um pouquinho da palavra de Deus. É um privilégio muito grande, né, estarmos aqui. E nós também estamos fazendo nosso culto das primícias. Nós temos entendido isso também, né, de poder dedicar ali os primeiros dias do ano ao Senhor, buscando a direção de Deus para as nossas vidas, para a nossa casa, para a nossa família. E eu declarei lá na virada de ano, na nossa igreja, que esse ano de 2026 será um ano extraordinário nas nossas vidas. Quem recebe aí? Eu quero profetizar também nessa manhã que esse ano de 2026 será um ano extraordinário na sua vida, na sua casa e na sua família, em nome do Senhor Jesus. Você crê nisso, meu irmão? Agora, meus queridos, tem um segredo. Para que o ano possa ser um ano extraordinário nas nossas vidas, o que você precisa fazer? Fala para o irmão, meu irmão, você precisa fazer coisas extraordinárias para Deus. Meus queridos, nós ficamos sempre esperando algo de Deus, que Deus faça algo para nós no ano novo. Mas o que nós temos feito para Deus no ano novo? Na verdade, nós queremos que Deus mude uma situação, queremos que Deus Ele nos prospere, nos abençoe, mas o que nós temos feito para que isso aconteça? Porque muitas vezes nós não temos feito nada de extraordinário. Entra ano, sai ano e continuamos do mesmo jeito. E fala assim, puxa vida, Deus não muda a minha sorte. Deus não muda a minha vida, Deus não muda o meu casamento, Deus não muda a minha vida financeira, eu não consigo fazer nada, está do mesmo jeito há tanto tempo. Sabe por quê, meu irmão? Porque talvez ainda você está estagnado espiritualmente. Talvez você tenha
feito tudo do mesmo jeito e da mesma forma. Eu quero desafiar você, nesse ano de 2026, fazer coisas extraordinárias para o Senhor. Amém? Quem aceita o desafio aí? Só meia dúzia, gente, amém? Glória a Deus. Então toma posse. Meus queridos, olha, a pastora Marli me deu um desafio de trazer uma palavra nesta manhã, que está lá em Efésios capítulo 3, versículo 20. Pode abrir a sua Bíblia aí. Efésios 3, 20, 21. O texto fala assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. A Ele seja glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, pelos séculos dos séculos. Amém. Aquele que é capaz de fazer o quê? Infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Meu irmão, talvez tudo aquilo que nós pedimos e pensamos, ainda, meu irmão, é muito pouco para aquilo que o Senhor, Ele tem preparado para a minha vida e para a sua vida. Você crê nisso? Aquilo que o Senhor tem preparado para você, meu irmão, são coisas que nós nem podemos imaginar. São coisas tremendas, são coisas maravilhosas, porque a palavra do Senhor, é a promessa do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Você crê nisso? Então feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa manhã maravilhosa. Queremos pedir que teu Espírito Santo fale nos nossos corações de uma forma especial, de uma forma sobrenatural, para que possamos sair daqui abençoados, transformados pelo teu poder e pela tua palavra, Pai. Abençoa a minha vida, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. É o que nós pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Os que concordam, digam amém. Graças a Deus. Meus queridos, olha, como eu falei, nós queremos viver o extraordinário de Deus. E o Senhor, Ele quer que nós vivamos esse extraordinário que Ele tem preparado para cada um de nós. O Senhor, meu irmão, Ele quer dar o poder, Ele quer dar a autoridade para que nós possamos buscar em Deus esses recursos, para que nós possamos ter uma vida extraordinária, para que possamos ter uma família abençoada, para que possamos ter um casamento abençoado, para que possamos ter uma vida abundante. E eu quero, meu irmão, começar falando um pouquinho, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, o texto fala assim: então Deus disse: façamos os seres humanos à nossa semelhança, domine eles sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais de rebanho, sobre toda a terra, sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. O Senhor, então, meu irmão, Ele está dando uma autoridade para o homem. E é tão interessante porque tudo foi criado pela autoridade de Deus. Deus, Ele falou: haja luz, e houve luz. Faça a separação da terra, das águas, e houve a separação. Deus, pela palavra de autoridade, Ele fez os céus, Ele criou ali, meu irmão, os luminares, e essa mesma autoridade, ela foi confiada ao homem, para que nós pudéssemos desfrutar de tudo aquilo que Ele tem preparado para nós, coisas que nós nem imaginamos. E por que nós, meu irmão, não temos desfrutado de tudo aquilo que o Senhor tem imaginado para a minha vida e para a sua vida? Quando Deus ali,
ele coloca o Adão no jardim do Éden, ele queria que Adão tivesse uma vida abençoada, ele queria que Adão desfrutasse de tudo aquilo que o Senhor tinha preparado para ele. O Senhor dá autoridade para Adão, e Adão tinha autoridade para colocar os nomes nos animais. Adão, ele tinha autoridade para cultivar a terra, para guardar o jardim do Éden. Mas a palavra nos fala que Satanás, ele aparece ali no jardim do Éden para poder roubar essa autoridade, tirar aquilo que o Senhor tinha dado para Adão e Eva desfrutar. E nós sabemos que Satanás, ele entra na vida de Adão e de Eva através do pecado, através da desobediência à palavra de Deus. Meus queridos, eu quero falar para você nessa manhã que o Senhor, ele nos criou para que nós pudéssemos ter uma vida boa, uma vida abundante, desfrutarmos do bom e do melhor. Mas da mesma forma que Satanás, ele entrou ali na vida de Adão e de Eva, ele entra na vida do homem nos dias de hoje. E aquilo que era para ser uma bênção, aquilo que era para ser algo maravilhoso, passa a se tornar então algo ruim, até mesmo um pesadelo. Aquele casamento que era para ser um casamento abençoado, aonde o casal desfrutaria dessa bênção criada por Deus, passa então ali se tornar algo muito ruim. Os filhos que são herança do Senhor, era algo muito bom, criado por Deus, para trazer alegria dentro de uma casa, no meio de uma família. Mas, meus queridos, nós temos visto nos dias de hoje, quantos pais estão sofrendo com os filhos, aquilo que era para ser algo bom, se tornou algo ruim. E muitos pais, meu irmão, olham para os filhos, e ao invés de sentir alegria, estão sentindo tristeza. Sabe por quê, meu irmão? Porque Satanás, da mesma forma que ele entrou ali no jardim do Éden, e ele distorceu aquilo que era para ser bom, para ser algo maravilhoso, da mesma forma ele tem entrado nos dias de hoje, para poder distorcer tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Amém? Meus queridos, olha, graças a Deus, nosso Deus é lindo, nosso Deus é maravilhoso, e o nosso Deus nos ama tanto. A palavra de Deus nos fala lá em João 3,16, que Deus, ele nos amou de uma forma maravilhosa, que ele enviou, que ele deu o seu Filho Jesus Cristo, por amor a mim, por amor a você, para resgatar essa autoridade que foi perdida ali no jardim do Éden. Jesus ali, ele pisou na cabeça de Satanás, porque ele restitui a autoridade que foi perdida pelo povo de Deus, pelos filhos de Deus, ali no jardim do Éden. Olha que coisa maravilhosa. O primeiro Adão ali, ele falhou na sua missão, mas, meu irmão, o segundo Adão, ele não falhou. Jesus, ele não falhou. Jesus, ele veio para consertar. Jesus, ele veio para trazer uma vida, e uma vida abundante para as nossas vidas, para que nós pudéssemos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor, ele tem preparado para mim e para você nos dias de hoje. Meus queridos, é nos dias de hoje, o Senhor, ele quer que nós venhamos desfrutar de toda a abundância que ele tem para as nossas vidas. Lá em Lucas capítulo 20, versículo 1, fala assim: certo dia, quando Jesus ensinava o povo no templo,
e anunciava o evangelho, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos, que lhe perguntaram: com que autoridade você faz estas coisas? Quem lhe deu esta autoridade? Os sacerdotes, eles questionam ali a autoridade de Jesus, porque somente eles poderiam ali exercer autoridade a Deus, de pregar nas sinagogas, de oferecer sacrifícios, de purificar os leprosos. E eles olham para Jesus pregando a palavra, eles olham para Jesus ali expulsando os demônios, e ele fala: mas quem te deu essa autoridade para você pregar? Quem te deu essa autoridade para você poder expulsar os demônios? Porque até no entanto, meu irmão, essa autoridade era somente para os sacerdotes, para os descendentes de Levi, descendentes de Arão. E agora Jesus ali, ele vem quebrando ali toda a religiosidade, e ele começa então ali a pregar, ele começa então, e os sacerdotes ali, os escribas, os homens da lei, eles começam a questionar Jesus: mas com que autoridade você faz isso? Eu quero falar para você, meu irmão, nessa manhã, o Senhor, Ele quer te dar poder e autoridade, nesse ano de 2026, para você se tornar uma pessoa vitoriosa em tudo aquilo que você fizer, e você vai prosperar em tudo aquilo que você colocar a sua mão. Você crê nisso, meu irmão? Talvez, meu irmão, as pessoas vão olhar para você e falar: mas com que autoridade você pode profetizar isso sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família? Talvez as pessoas possam olhar para você, mas falar: esse camarada eu conheço, esse camarada aí fazia tudo de errado, ele era um zero à esquerda, era um Zé Ninguém, e como que ele fala com essa autoridade que a casa dele será abençoada, que os filhos serão abençoados, que o casamento será restaurado? Lucas capítulo 9, versículo 1, o texto fala assim: reunindo os 12, Jesus deu-lhes o quê? Poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Reunidos os 12, Jesus lhe deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Jesus, meu irmão, então aqui ele está restituindo a autoridade ao homem a voltar ao plano original de Deus. Meus queridos, nós temos essa autoridade através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, meu irmão, Ele é o elo. Jesus Cristo, Ele é a aliança que nós temos com Deus. Nós somos cordeiros através de Jesus Cristo. Nós somos filhos reconhecidos através de Jesus Cristo. E essa autoridade do Pai, que foi dada para Adão lá no jardim do Éden, ela é a mesma autoridade que é dada para mim e para você através de Jesus Cristo. Olha para o irmão que está do lado e fala: meu irmão, fala: meu irmão, eu sou filho de Deus. Você já parou para imaginar, meu irmão, o valor que você tem, a importância que você tem? Você não é qualquer um. Você é filho de Deus, e sendo filho de Deus, você pode desfrutar da herança de Deus. Por que muitas pessoas não desfrutam? Porque ainda não entenderam a paternidade de Deus na sua vida, não entenderam a respeito da herança através de Jesus Cristo. Jesus, meu irmão, Ele é o nosso irmão mais velho, amém? E através dele, meu irmão, nós fomos incluídos no testamento de Deus. Satanás queria tirar, Satanás queria impedir,
que nós vivêssemos o plano de Deus, o plano original de Deus. Mas Jesus, Ele resgatou ali, meu irmão, Ele nos incluiu no testamento, e hoje nós podemos desfrutar de toda a herança que o Pai, Ele tem para as nossas vidas. Amém? Quem quer desfrutar dessa herança aí? Glória a Deus. Agora, meu irmão, é uma coisa muito interessante, porque nós queremos viver essa autoridade, nós queremos clamar ao Pai, clamar a Deus, para que as coisas aconteçam na nossa vida. Nós temos esse poder, nós temos essa autoridade? Sim. Mas, meu irmão, e aí? Como que essa autoridade ela é conquistada? Pastor, eu vou na igreja, mas parece que não acontece nada. Eu vou na igreja, mas parece que meu casamento está indo de mal a pior. Eu vou na igreja, mas parece que meus filhos, eles estão cada dia mais se afastando de mim, se afastando da presença do Senhor. Eu tenho buscado essa autoridade, parece que nada tem acontecido na minha vida. Autoridade, meu irmão, e eu quero bater agora na tecla, eu quero chegar onde que eu queria chegar. A autoridade, ela só pode vir através da submissão. Não podemos exercer a autoridade se não estamos dispostos a se submeter a ela. É muito interessante, meu irmão, porque nós queremos essa autoridade de Deus para abençoarmos a nossa casa, para abençoarmos a nossa família, para abençoar nossa vida financeira. Nós queremos clamar ao céu, queremos que os céus eles se abrem e queremos receber a chuva de bênção sobre as nossas vidas. Mas por que parece, meu irmão, que o céu ele é de bronze para algumas pessoas? Parece que as coisas não acontecem. Lá em João capítulo 6, versículo 38, Jesus ele fala assim: eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Meus queridos, eu quero falar para você nessa manhã, só pode desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida, se você estiver disposto a andar de acordo com a vontade dEle. Porque muitas vezes nós queremos exercer a autoridade de Deus aqui na terra, queremos exercer a autoridade de Deus dentro da nossa casa, queremos exercer a autoridade de Deus dentro da nossa família, mas nós não estamos dispostos a viver a vontade dEle para as nossas vidas. É tão interessante porque quando Deus ele levanta ali Sansão para poder ali defender o povo de Israel, e aquele homem ali, nazireu, ungido de Deus, nascido com um propósito, a palavra de Deus nos fala que em tantas situações, quando vinha o inimigo, quando vinham os filisteus, quando vinha um leão, o Espírito de Deus tomava Sansão ali, e aquele homem ele tinha uma força para poder lutar, para poder guerrear e sair ali um vencedor. Mas a palavra também nos fala que Sansão ele começou a andar por caminhos que não eram caminhos de Deus, que não eram caminhos que testificavam ali como uma pessoa obediente aos seus pais. E a palavra de Deus nos fala que um certo dia, quando ele buscou ali a presença do Espírito Santo, o Espírito Santo já não estava mais sobre a vida dele, e aquele homem ali, ele foi preso, foi feito como escravo, seus olhos foram furados. Sabe por quê? Porque ele não estava andando de acordo com a vontade de Deus. Aonde que eu quero chegar, meu irmão? Olha, a autoridade, ela só pode ser exercida se nós estivermos dispostos
a se submeter à vontade do Pai, nos submetermos à vontade de Deus. Lá em Mateus capítulo 26, versículo 39, fala assim: em sua angústia Jesus orou, não seja como eu quero, mas como tu queres. Onde que Jesus estava, meu irmão? No Getsêmani. Jesus estava sentindo a dor da crucificação, Jesus estava suando gotas de sangue, aquela agonia tinha tomado conta da vida dele. Mas agora, meu irmão, Jesus ele está falando: Pai, olha, o meu desejo não é esse, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Meus queridos, nós sabemos que a maior autoridade que já existiu aqui na terra foi a autoridade de Jesus Cristo. E por que Jesus ele tinha tanta autoridade a ponto dos fariseus, dos escribas, olhar para ele, se espantar com ele e falar: de onde veio essa tua autoridade? Quem te deu essa tua autoridade? Através da obediência à palavra de Deus, através de andar de acordo com os princípios da palavra de Deus, a fazer a vontade de Deus e não a vontade dele. Meus queridos, a vontade de Deus para a sua vida, ela é boa, ela é perfeita e ela é o quê? Mesmo que não seja a sua vontade. Será que você está disposto a viver a vontade de Deus? Ou será que você quer viver a sua vontade? Eu quero viver a minha vontade própria. Eu vou pedir para Deus abençoar aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo. Eu quero viver isso, eu quero viver aquilo, eu quero que seja dessa forma. Meu irmão, será que o jeito que você está pedindo, será que o jeito que você quer é a vontade de Deus para a sua vida? Sabe por quê, meu irmão? Porque a vontade de Deus, quando ela entra na vida do homem, ela traz mudança, ela traz transformação e ela traz confronto. Será que nós estamos dispostos a sermos confrontados? Será que nós estamos dispostos, meu irmão, a abrir mão, como Jesus abriu mão ali da sua própria vontade, para viver a vontade de Deus? Efésios capítulo 5, versículo 22, vai falar a respeito de submissão. Fala que as esposas, elas precisam estar submissas à autoridade do marido, que o marido precisa estar submisso à autoridade de Cristo, e que os filhos precisam estar submissos à autoridade dos pais. Meus queridos, quando nós falamos de autoridade, nós estamos falando de submissão. Hoje em dia, o que nós temos visto, o que nós temos vivido? Aonde essa submissão, ela tem se acabado. Aonde quantas esposas nos dias de hoje, elas não querem mais serem submissas aos seus maridos. Nos dias de hoje, quantos maridos não querem ser submissos a Cristo, porque se eles forem submissos a Cristo, eles vão ter que amar as suas esposas, eles vão ter que proteger as suas esposas, eles vão ter que guardar as suas esposas. Meus queridos, quantos filhos nos dias de hoje não querem mais serem submissos aos pais, perderam o respeito. Meus queridos, eu quero falar para você: honrar pai e mãe é o primeiro mandamento, como promessa. Se nós não honramos pai e mãe, como nós queremos exercer uma autoridade?
se eu não sou submisso, sabe, a Cristo, se eu não sou submisso a Deus, como que eu vou exercer uma função de autoridade? Se você, mulher, não é submissa a seu marido, a seu esposo, como que você quer exercer uma função de autoridade na sua casa? Meu irmão, é difícil. Se submeter é difícil. Quem que acha difícil se submeter aí? Eu acho, meu irmão. Não é fácil não. Você fazer algo que você não quer fazer, abrir mão de algo que você não quer abrir, é difícil. Jesus ali no Getsêmani, ele não queria morrer naquela cruz. Ele não queria sofrer o que ele sofreu. Mas ele olha para o Pai, olha para Deus e fala: Pai, que seja feita a tua vontade. Agora, meu irmão, eu quero falar, e agora eu quero já chegar no ponto que eu gostaria de chegar. Essa autoridade, ela só pode ser conquistada através do Espírito Santo. Você sabia disso, meu irmão? Nós podemos nos esforçar para nos tornarmos uma pessoa melhor. Você pode até se esforçar para se tornar um pai melhor, uma mãe melhor, um marido melhor, e você precisa fazer isso. O reino de Deus é tomado pelo esforço, e você precisa se esforçar. Mas, meus queridos, nós só vamos alcançar o sucesso na nossa vida, com esse poder, com essa autoridade, se nós estivermos, meu irmão, abertos para que o Espírito Santo de Deus, ele venha fazer uma obra na nossa vida. Eu falo que o Senhor, Deus, ele tem dado estratégias, ele tem dado ferramentas para a igreja trabalhar, e isso é muito bom, né? Cada igreja trabalhando com uma ferramenta de um jeito, umas trabalhando com encontro com Deus, outras trabalhando em subir uma montanha, e outros trabalhando de outras formas, de outro jeito, são tudo ferramentas. Mas, meus queridos, se nós não tivermos a presença do Espírito Santo de Deus, essa autoridade, ela não será dada para nós. É tão interessante, e eu gosto muito do Salmo 51, porque quando Davi ali, ele fala para Deus: Senhor, olha, eu fiz tudo de errado, não tires de mim a presença do teu Espírito Santo. Davi, meu irmão, era um homem rico, Davi tinha um exército poderoso, Davi, ele tinha tudo o que ele queria, mas ele olha para Deus e fala: Senhor, não retires de mim a presença do Espírito Santo, porque a partir do momento que eu perder a presença do Espírito Santo, eu vou perder a autoridade também. Meus queridos, nós sabemos a história de Davi, sabemos que Davi ali, ele entra em desobediência. Davi, ele entra por um caminho errado. Davi, ele entra ali pelo um caminho da mentira, do engano. Ele entra pelo caminho ali do homicídio, do adultério. Davi, ele entra por um caminho errado, e nós sabemos o que ele trouxe para dentro da sua casa. Ele trouxe um grande prejuízo, ele trouxe morte, ele trouxe destruição, ele trouxe sofrimento. E agora Davi, ele está ali reconhecendo o seu pecado. Davi, ele está reconhecendo a natureza humana dele ali, e ele fala: Senhor, eu preciso da tua presença, eu preciso do teu Espírito Santo para que as coisas mudem na minha vida. Quando Jesus, ele fala para os discípulos: olha, eu vou ter que voltar para o Pai. Os discípulos ficam apavorados.
E agora o que fazer? Como será a nossa vida? Como nós vamos dar continuidade ao Evangelho? Porque essa responsabilidade foi dada para eles. Nós lemos aqui, Jesus ele transfere essa autoridade para os discípulos, para pregar a palavra, para anunciar o Evangelho, para batizar as pessoas. Talvez você fale assim: pastor, mas eu estou passando uma situação muito difícil no meu casamento, na minha casa, na minha vida financeira, com a minha família. Eu estou passando uma situação muito difícil na minha vida espiritual, aonde eu não tenho a certeza mais de quem eu sou. Eu quero falar para você nessa manhã que você precisa deixar o Espírito Santo entrar no seu coração e fazer uma mudança e fazer uma transformação na sua vida. Eu quero falar para você, meu irmão, Jesus ele tinha essa autoridade, ele tinha esse poder, e a palavra nos fala que quando Jesus ali, ele é batizado, quando Jesus ele passa pelas águas, meu irmão, eu creio que a maioria aqui já passaram pelas águas, já foram batizados. Mês passado nós fizemos um batismo lá na nossa igreja, foi muito lindo, muito maravilhoso. E nós entendemos, meu irmão, que o batismo ele é uma confissão de fé, onde nós queremos ter uma vida com Cristo, queremos agora, sabe, deixar que o Senhor ele venha reinar, ele venha governar na nossa vida. Mas uma das coisas que eu tenho falado para as pessoas quando elas vão se batizar, eu falo: olha, se você não viver a palavra, se você não colocar a palavra em prática, se você não deixar que o Espírito Santo de Deus ele venha direcionar a sua vida, vai ser apenas um banho mal tomado. E a palavra de Deus nos fala que Jesus ali como homem, ele passa pelas águas, porque ele precisava cumprir aquilo que o Senhor determinou, ele precisava ser o exemplo, como homem aqui na terra, ele precisava ali também passar pelas águas, mas a palavra nos fala, que assim que Jesus ele passa pelas águas, desce sobre ele o quê? Uma pomba, que representava o Espírito Santo, dando autoridade, dando poder, dando força, dando capacidade, dando submissão, para que ele pudesse cumprir o propósito de Deus aqui na terra. Meus queridos, os discípulos eles estavam preocupados, porque agora eles se perguntavam: como que nós vamos exercer essa autoridade? Como nós vamos exercer esse poder? O nosso mestre, o nosso guia, ele vai embora, ele vai partir, ele vai voltar para os céus, e agora? Atos 1:8 fala assim: mas vocês receberão o poder, a autoridade, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E recebereis poder, e recebereis autoridade, quando vier sobre vocês a presença do Espírito Santo de Deus. Meus queridos, eu quero falar para você que nós não estamos órfãos, nós continuamos ainda sendo filhos de Deus, mas muitas vezes nós estamos, meu irmão, andando medrosos, com medo, porque, meu irmão,
Sabe, nós falamos assim, mas será que eu tenho capacidade para isso? Será que eu posso mudar essa situação? Será que meus filhos, eles podem se converter ao Senhor? Será que meu marido pode largar da bebida? Será que meu marido pode se converter? Será que meu pai e a minha mãe, um dia, eles estarão na presença do Senhor? Eu quero falar para você, meu irmão, que o Espírito Santo de Deus, ele vai te dar autoridade, ele vai te dar poder para você profetizar, meu irmão, para você liberar palavras de bênção, de salvação, de libertação sobre a sua casa, sobre a sua família, porque esse próprio Deus, meu irmão, ele habita dentro de você, ele te dá essa força, ele te dá essa capacidade, porque você é um vencedor, porque no Senhor nós somos mais do que vencedores, porque o Senhor, ele está em nós, o Senhor, ele habita dentro de nós. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos. O que você tem pedido, meu irmão? O que você tem pensado? Ele pode fazer infinitamente mais, Ele pode ir além. Mas, meus queridos, para que isso aconteça, nós precisamos dar lugar para Deus no nosso coração. Nós precisamos dar lugar para Deus no nosso coração. Deus, Ele precisa ter o lugar de honra no nosso coração. A palavra de Deus nos fala que nós devemos buscar primeiramente o quê? Primeiramente o reino, primeiramente a sua justiça. Precisamos pregar esse Deus e colocar, meu irmão, no centro do nosso coração. Tudo que nós queremos, tudo que nós pedimos, tudo que nós pensamos, precisa estar girando em torno do nosso Deus, em favor do nosso Deus. Tudo precisa ser para Ele, tudo precisa ser em nome dEle, tudo precisa ser para glorificar a Ele. E, meus queridos, olha, nós só vamos vencer se nós tivermos a presença dEle dentro de nós, se nós tivermos esse lugar de honra dentro de nós. Autoridade, ela não pode ser comprada. A autoridade, ela precisa ser conquistada. Nós só podemos conquistar essa autoridade se nós estivermos dispostos a esvaziar de nós mesmos e deixar que o nosso coração ele venha a ser cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Meus queridos, muitas vezes o nosso coração ele está cheio de razão, muitas vezes nosso coração está cheio de achoísmo, muitas vezes nós estamos buscando em nós mesmos a resposta para mudar uma situação. Eu quero falar para você nessa manhã que a sua resposta está em Jesus Cristo. A sua resposta está em deixar o Espírito Santo de Deus transformar a sua vida, mudar o seu coração. Que nesse ano de 2026 você possa começar, meu irmão, dando lugar para Deus. Que você possa buscar cumprir a vontade de Deus, andar debaixo da obediência à palavra de Deus. Que os seus sonhos possam ser os sonhos de Deus.
O nosso Deus, meu irmão, Ele não falha. E Ele vai te fazer, meu irmão, infinitamente mais aquilo que você tem pedido e aquilo que você tem buscado. O segredo, meu irmão, de termos uma autoridade aqui na terra, para que as coisas aconteçam ao nosso favor, é estarmos submissos ao Senhor do Senhor, ao Rei dos Reis, Jesus Cristo. Precisamos nos render a Ele, meu irmão. Precisamos entregar o nosso coração a Ele. Precisamos deixar que Ele venha governar a nossa vida, governar a nossa casa e governar a nossa família. Eu quero falar para você, meu irmão, essa mesma autoridade que estava sobre a vida de Jesus é a mesma autoridade que Deus, Ele quer colocar sobre a minha vida e sobre a sua vida. Precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu quero fazer uma oração pela sua vida nessa manhã. Não quero abusar do tempo, pastora Marli, mas eu queria chamar os irmãos do louvor aqui. Eu queria cantar uma canção. Eu cantar não, os irmãos cantar, né? Eu queria, meu irmão, que você examinasse como está a sua vida diante do Senhor. Glória a Deus. Meus queridos, será que você tem a coragem de abrir seu coração nessa manhã, como Davi, ele teve a coragem de abrir o coração dele no Salmo 51? Talvez a sua vida esteja, meu irmão, do avesso, tudo errado. Talvez, meu irmão, há tanto tempo entra ano e sai ano e nada acontece. Será que o problema é em Deus? Será que é porque Deus não te ama? Será que é porque Deus não quer te abençoar? Ou será, meu irmão, que nós não queremos ouvir a voz dEle? Eu queria encerrar esta ministração com essa canção que nós vamos cantar agora. Eu queria que você colocasse a mão sobre o seu coração. Eu quero fazer uma oração por você. E depois nós vamos cantar essa canção. Pai, o Senhor sabe todas as coisas. Sabe das nossas lutas, sabe das nossas dificuldades. Senhor, nós queremos experimentar a totalidade das bênçãos que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós queremos viver um tempo, um ano extraordinário. Queremos ter essa autoridade para clamar aos céus, para que os céus se abram e chuva de bênçãos sejam derramados sobre as nossas vidas. Cura, salvação, libertação, prosperidade, Pai. Mas, Senhor, nos ensina a termos um coração submisso. Nos ensina a termos o coração direcionado pela Tua palavra.
Espírito Santo, nos ajuda. Espírito Santo, muda a nossa mentalidade. Espírito Santo, muda o nosso agir. Espírito Santo, muda as nossas palavras. Espírito Santo, nós queremos ser guiados e direcionados pelo Senhor. Espírito Santo, nós nos rendemos a Ti nessa manhã, entregamos nosso coração nas Tuas mãos. Aviva a Tua igreja, Senhor. Traga uma igreja obediente, uma noiva submissa ao Senhor, uma noiva que ande de acordo com a Tua palavra, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu quero profetizar nessa manhã: casamentos restaurados, filhos, Pai, libertos, salvos, abençoados, Pai. Eu quero profetizar portas de empregos abertos. Eu quero te profetizar a prosperidade dos teus filhos em tudo que eles fizerem, Pai. Eu creio nessa palavra, em nome do Senhor Jesus. Coloca a mão sobre o seu coração, meu irmão. Nós vamos cantar essa canção aí. Glória, Senhor. Oh, queremos ser cheios com a Tua glória. Por Tua glória, Senhor, queremos transbordar, Senhor amado. Queremos transbordar na Tua presença. Aleluia, Santo Espírito, queremos transbordar na Tua presença. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, amém. Aleluia. A Santa Ceia, ela é um ato profético, Cristo com a igreja. Jesus disse que tinha ou estava desejoso, uma versão diz que ele estava ansioso para tomar a ceia com os discípulos, porque logo, logo haveria a crucificação. E a ceia é um ponto profético para a igreja. Ele diz: eu estou dando a minha carne em favor de vocês. A carne para fortalecimento da igreja, para alimento da igreja. Mas ele também diz que derramaria o seu sangue, o sangue, aleluia, para purificação, resgate completo. E quando Deus olha para a terra, Deus vê o sangue de Jesus sobre a igreja. Aleluias, aleluias. Então, querido, quando nós estamos vindo para tomar a ceia, lembra que está fazendo parte de um plano de Deus para com a igreja. E Jesus disse: faça isso em memória de mim. Todas as vezes que comeres do meu pão, beberes do meu sangue, você vai estar relembrando do sacrifício. O sacrifício esse que foi feito para a igreja, nos resgatar, amém? Aleluias. Eu convido os diáconos, pastores, para estar aqui na frente. Querido, você
que ainda não está participando, né, do ato profético, né, eu queria convidar você, né, hoje à noite nós vamos estar fazendo o ato profético, mas você já veio pela manhã. Então eu convido você, segunda-feira, venha participar conosco. Olha, segunda, terça, quarta, então até no dia 12, nós vamos estar aqui às 20 horas, porque nós estamos crendo que a igreja do Senhor está recebendo um direcionamento, um alinhamento para viver este 2026 com outra visão, numa outra maturidade. Amém? Amém? Eu convido os pastores, tem pastor aqui visitando, né? Pastor Rubens, pastor Paulo, eu convido vocês para estar aqui, pastor Alessandra, venha para frente, fique junto conosco, né? O diaconato todo está aqui. Feche os teus olhos. A ceia é uma comunhão, a comunhão da igreja. Por isso que Paulo diz: homem, examine a si mesmo. Examinar é nós fazermos uma análise da nossa vida. E ele disse que nós devemos estar prontos para este momento. E nós sabemos que o que nos separa de Deus é o pecado. Então nós mesmo que chegamos diante de Deus e arrependidos, pedimos perdão. Mas se eu não estou disposto a viver essa vida de perdão, a Bíblia diz assim: você está comendo e você está bebendo para condenação e morte e juízo final. Porque aquele que come da minha carne, aquele que bebe do meu sangue, esse tem comunhão comigo e eu com ele. Mas Paulo, querido, ele não tomou a decisão de dizer que você ou aquele pode ou não tomar. Mas se você não está disposto a deixar o mundo e as coisas que tem no mundo, se você não está disposto, eu faço como Paulo, eu faço o aconselhamento. É melhor que não coma, porque a santa ceia, ela é sagrada. Esse não é um ritual de igreja, é simbólico, mas é uma comunhão de Cristo com a sua igreja. Feche os teus olhos, faça a sua oração de confissão. Senhor meu Deus e meu Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, toda a nossa fraqueza. Nos ajuda, Senhor, a viver uma vida de intimidade com o Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que nós precisamos, que venha do Senhor para a nossa vida, e que Teu Espírito venha nos ajudar em tudo que nós precisamos. É a nossa oração nessa manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Santa Ceia você vem pegar, mas enquanto o coral está ministrando, eu convido o pastor Daniel para estar servindo aos pastores, ao diaconato. Convido o pastor Paulo para pegar uma bandeja também e servir dessa outra área. São pessoas que estão trabalhando todo o tempo na frente da obra. E nós gostamos de servir os pastores, o diaconato. Enquanto o pastor serve aqui em cima, o pastor Edmilson serve os pastores aqui.
para a igreja ter liberdade de vir. Querido, todas as vezes que você estiver orando, ore pelo pastorado da igreja, para a sua família. Porque se não há uma oração da igreja, todo o trabalho muitas vezes fica em vão. Incansavelmente aqui tem homens e mulheres que estão servindo a obra. Incansavelmente eles estão na frente de uma batalha. Então eu peço que você continue orando. Aleluias. Toda a igreja pode vir ceiar, vem pegar o seu pão, vem pegar o seu cálice. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná. De graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vencerá, o mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vencerá. Vai orando, vai apresentando o Senhor. Sem os peixes, Oh Senhor amado, Jesus os manda hoje. queremos estar em íntima comunhão com o Senhor. Aleluias. Tem o fogo, Vem Senhor, vem Senhor. Jesus que os convida a se abrir. Vem ceia, o mestre chama, vem ceia. Vem igreja, Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar. Você pode erguer as suas Vinho mãos. sem mistura, Ele dá. Na noite que Jesus foi traído, tomou o pão, levantando, partiu e ele deu graças, dizendo: este é o meu corpo, partido por vós. Entregando aos discípulos, eles comeram, eles participaram daquela ceia. O pão, ele fortalece a nossa vida para mais uma jornada. Através dessa partícula de pão, sendo consagrada, faz parte do sacrifício de Cristo por nós. E ele diz que nós devemos relembrar daquele dia. E ele disse: comam, porque este é o meu corpo entregue por vós. Senhor, nós estamos participando dessa ceia. Consagramos esse pão, que simboliza para nós o teu corpo entregue. Nós comemos para um fortalecimento desse corpo físico em todas as áreas da nossa vida que estiver em fraqueza, no nome de Jesus. Amém. Podem comer. Semelhantemente também, depois Jesus de ter ceado, tomou o cálice dizendo: este cálice é o meu sangue
da nova e da eterna aliança. O sangue que foi derramado por nós, para a remissão de todos os nossos pecados. O sangue de Jesus que está sobre a nossa vida, que nos purifica, que nos resgata. Que o sangue de Jesus venha ser visto em nós todo o tempo. Consagro, Senhor, o suco da videira, que simboliza para nós o teu sangue. E o Senhor disse: sempre lembre do meu sacrifício. E nós te agradecemos no nome de Jesus. Tomai todos vós. Aleluia, glória a Deus, igreja. Celebre o Senhor com alegria. Aleluia, celebre o Senhor com alegria. Oh, aleluia, 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 aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo bem Jesus. Aleluia, igreja. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória, glória, aleluia. Vencendo bem Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, amém. Que manhã gloriosa. Que manhã gloriosa. Até a chuva serviu para nos manter aqui. Porque ninguém conseguiria sair debaixo daquela chuva. Até a chuva, mas na hora que a gente for embora, tudo vai ficar calmo para você ir, amém? Glória a Deus. Você vai ofertar